Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Conquista Tecnologia, mais uma máquina para montar hoje, máquina gamer, Ryzen, em AMD, Ryzen 5 RTX, essa vai ser a máquina de hoje. Vou explicar aqui sobre as peças, o porquê foi escolhida essas peças e fazer o open box dela também. Então, acompanha o vídeo aí, se inscreva no canal, dá aquele like ali, vamos dar uma fortalecida no nosso trabalho que a gente está conseguindo trazer daqui de dentro para mostrar para vocês. Então, bora pro vídeo. Então galera, como eu comentei com vocês, o processador vai ser um Ryzen 5 3600. Nesta faixa de preço eu tinha duas opções, ou Ryzen 5 5500, que é da geração mais nova, ou o 3600. O 5500 é basicamente o 3600 em clock, em quantidade de núcleos, basicamente todas as especificações dele é igual. O que difere, se tu olhar as especificações do Ryzen 5 3600 comparado ao Ryzen 5 5500, tu vai ver que é praticamente iguais, são praticamente os mesmos processadores. Se tu olhar comparativos, são iguais. Empate técnico, o 5500 em alguns cenários costuma abrir ali 1-2%. Tecnicamente ele é melhor, está no mesmo preço. Mas eu escolho ainda o 3600 por dois motivos. Um menos relevante, que é o L-Cache, ou seja, ele tem mais memória L-Cache, que é a memória interna do processador, antes da memória RAM, a memória que fica disponível para o processador trabalhar. Então dá uma vantagem para o 3600 ali no uso geral, mas principalmente porque ele tem o PCI Express 4.0. Depende do cenário, depende da máquina que vai montar, não influencia. Nesse contexto aqui vai influenciar. Não muito, claro, porque o 3.0 para o 4.0 não dá tanta diferença. É mais uma questão de perfeccionismo e compatibilidades futuras, né? Tudo está vindo hoje, os melhores SSDs, as melhores placas de vídeo. Inclusive a nossa que nós vamos utilizar aqui já é PCI Express 4.0. E esse carinha tem, apesar de ser da mesma geração um pouco mais para trás, ele já dispõe dessa tecnologia embarcada dele. Então ele foi o escolhido. Como trata-se de uma máquina de entrada, mas já uma máquina assim bem modesta, consiga rodar todos os jogos da atualidade, e eu respeitei um teto máximo, um orçamento máximo. Então algumas peças foram otimizadas para gastar o maior valor possível nas peças que trarão desempenho efetivo. Um ponto negativo que eu encontro hoje da linha M4 é a dificuldade de encontrar a placa-mãe que tem o suporte PCI Express 4.0. A320, B450, A520 não tem, é só 3.0. Só vai encontrar nas linhas X, X570 e B550, só que são placas bem mais caras, por um recurso que não dá tanta diferença. Porém, como uma máquina de entrada aqui, eu ia montar com uma A520, porém, na mesma faixa de preço, eu consigo com uma B550 da Bilstar. Bilstar é uma marca mais de entrada, é uma placa boa, ela tem uma boa construção, raramente dá problema, garantia, porém, ela tem menos recursos, como a controladora de RGB, 4 slots de RAM, só tem compatibilidade com um SSD, geralmente essas placas B tem 2, então ela é um pouco mais otimizadinha, ela parece bem uma placa A, só que ela já vem com chip B e com PCI Express 4.0, então, por questão de custo-benefício, essa placa se torna interessante. Não é uma placa ruim, só não tem um monte de frescura. Uma placa simples de construção, porém não tende a dar problema. O índice de garantia dela é bem baixo, e vou mostrar para vocês aqui. Na caixa vem assim, o espelhinho, um adesivo, um manualzinho, um CD, não sei para que mando, só para criar lixo mundial, dois cabinhos e a placa. Como disse, bem simples, uma placa de construção bem modesta, porém, o que precisamos está aqui. Pode ver que ela tem 4 mais 4 bobinas aqui, fase de VRM, 8 pinos de alimentação para o processador, 2 slots de RAM, que basicamente 90% das máquinas utilizam 2 slots apenas, né? Ela vai com 16 GB, então 2 módulos de 8, um PCI X16 e mais 2 expansivas aqui embaixo. Essa aqui geralmente não dá para usar porque quando bota a placa de vídeo ele cobre. 4 entradas para SATA e um M2. Uma placa modesta, mas muito funcional. 4 portas 3.0, mais 2 2.0, saída VGA HDMI e áudio, rede, entradas pré-históricas e tal. Então é uma placa-mãe que atende legal pro projeto em questão. Cabinho só de SATA não vai usar, espelho vai usar. Montar a máquina inteira, esquecer do espelho, ter que desmontar para colocar o espelho é quase um batismo na informática. A montagem do processador é muito simples. Claro que se você não prestar atenção, você pode fazer uma caquinha, mas não é difícil montar. Basicamente, o processador AMD é de pinos, ele tem uma setinha aqui, um pontinho. Esse pontinho na placa-mãe aqui, ó, tem um pontinho também, uma setinha aqui, ó, indica que aquela setinha tem que emparelhar com essa ali. Então, setinha com setinha, você vem aqui, bem de leve, solta o pezinho dele, ele vai meio que entrando por conta, entrou, bota o dedinho, ó, ó que LED aqui, ó, e
baixa a travinha. Essa travinha aqui da AMD é muito ruim, confesso que é muito ruim. Ainda mais que o Cooler Box original, que tem aquela pasta que parece uma cola. Quando tu vai tirar, se ele tiver frio, é bem difícil de tirar e pode acontecer do processador sair junto, arrancar o processador junto. É bem ruim isso aí. Mas não é no seu caso hoje. Para SSD, nós vamos utilizar esse modelo ADATA, aqui, ADATA, o Legend 700, já utilizado aqui no canal em várias máquinas, é quase um padrão que nós estamos utilizando. Um barramento PCI 3.0, apesar da placa-mãe ter 4.0, mas consegui comprar num preço muito bom, que eu consegui montar qualidade na máquina de cliente. Deixa eu montar para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, o SSD montado já, ele vem com essa capinha de alumínio, com thermal pad, é um dissipador de calor. Esse SSD consegue entregar 1.500 de gravação por 2.000 de leitura, ou seja, 1,5 GB de gravação, 2 GB de leitura, um SSD bem rápido. Acaba ficando uma opção bacana pro cliente, pois a Data é uma marca muito boa, referenciada nas linhas de memórias em geral, e estou conseguindo um bom custo-benefício nesse modelo aqui. Está mudando muito pouco dos modelos que não tem dissipador, e o SSD NVMe ele tende a esquentar mais. Esses modelos que utilizam as linhas PCI para comunicar, eles são mais rápidos, mas esquentam mais que os modelos M2 SATAs normais. E sobra todas as portas aqui embaixo para ligar HDs, CDs, drive de CD, então acaba facilitando bastante o upgrade da máquina e ajuda também na montagem dos cabos, porque não usa cabo porque vai na placa-mãe. Ela vem um parafusinho aqui na placa-mãe, a gente remove ele. Tem que dar os parabéns para a Biostar, porque ela manda o parafuso montado, muitas vezes manda num saquinho dentro da placa-mãe, especial para perder. Encaixa ele aqui, coloca ele para baixo bem bonitinho, vê se está nivelado certinho. Coloca aqui, ele tem a travinha e parafuso. Tcharam! Pronto! Está parcialmente montado. Para complementar esse kit, esse processador aqui, ele é um processador de 65 watts TDP e ele, no clock base ele é 3.6 GHz. Em Turbo Boost ele pode ir a 4.2. Ele fica ali 4.1, 4.2 e puxa ali seus 80, 90 watts. É normal esse processador puxar essa potência. Isso faz com que ele esquente. Ele esquenta mais que o normal. Então é normal um processador desse passar dos 75 graus durante um jogo, durante um teste de estresse e tal. Ele acaba subindo a temperatura e recuando o Turbo Boost, baixa o GHz, cai ali para 3.9, 4, justamente não tem problema de continuar esquentando. Ainda buscando o custo-benefício, nós vamos melhorar, fazer um sistema de melhoria do arrefecimento dele, utilizando um Air Cooler, um modelo bastante conhecido e recomendado mundo afora. Se você está na internet, você deve saber que é um modelo bastante indicado pelo pessoal, porque não é um Air Cooler caro, ao mesmo tempo que é um Air Cooler muito bom, modelo da Deepcool, o GameX 400, esse é o modelo V2. Ele é um Air Cooler que promete até 180 watts de dissipação, um pouquinho ilusório, mas até uns 150 ele segura numa boa. Já testei aqui, ele segura numa boa assim ao ponto de conseguir com um processador igual esse, você consiga entregar Turbo Boost o tempo todo, cravado ali no boost máximo 4.2, 4.1, sempre no talo, abaixo dos 70 graus, o que é muito bom, uma eficiência muito bacana. Ele vem montado assim, tem um cooler de 12 na frente, iluminado, vocês vão ver depois. Possui 4 heat pipe, aqui na parte do contato o processador, aquilo que os heat pipe passam, podem ver embaixo aqui tem o contato que fica o processador. Sobem as tomadas dos heat pipe aqui, os gases, líquidozinho, esquenta, sobe, vira gás, as aletas esfriam. Esse é o modelinho aqui, nós vamos instalar no computador, nessa posição aqui, jogando ar para a parte traseira, a parte de trás do computador, para escoar a temperatura. Como auxiliares e também estética, vamos utilizar alguns modelos de coolers da Deepcool também. É o mesmo modelo de cooler, ele vem assim, Deepcool também. Esse modelo tem 48 CFM, um modelo bem forte. Ele é azul, tem a cor azul, vermelha e branca. O Air Cooler tem uma rotação um pouco maior que esses modelos normais, os modelos que vem o Water Cooler, Air Cooler, entregando ali entre 60 e 70 CFM. Esse em específico é 64 CFM, ou seja, maior que os modelos que vendem avulsos, né? Esses modelos avulsos, eu vou montar 3 na parte frontal dele, fazendo a tomada de ar, pegando o ar externo, jogando para dentro. O Air Cooler vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, capta esse ar que vem, faz a troca de calor aqui e joga o calor quente para trás. Assim ajuda na melhora do fluxo do computador como um todo e baixa consideravelmente, baixa muito consideravelmente a temperatura do processador. Então fica um bom equilíbrio para todo o sistema trabalhar na temperatura mais ideal possível, sem perder desempenho em momento algum. Memória RAM, vamos utilizar 2 módulos da XPG, modelo Game D20, memórias de 3.200 MHz, CL16,
16, 20, 20, se não me engano, ficando em Dual Channel 16 GB. Para os jogos hoje, 16 GB é o mais indicado para ter estabilidade. Para alimentar todo o sistema, placa de vídeo, a escolhida foi esse modelinho aqui, é uma RTX 3060, a segunda versão dela, né, é uma versão de 8 GB, não é a TI, né, a 3060 normal, só que 8 GB de memória, ela muda da 8 para 12, além dos 4 GB de memória, da memória VRAM, ela muda também o barramento em bits, a de 12 GB é 192 bits, a de 8 GB é 128 bits. Na prática não tem uma diferença muito considerável na parte de FPS, não muda muito, e o preço também não muda muito. Como a RTX da 3060 é uma placa que está um pouco mais barata e tem desempenho de sobra, ainda ficando à frente de placas como 2060 e tal, que está com um preço bem próximo dela, ela acaba tendo um custo-benefício legal. Ela roda tudo com folga, principalmente para Full HD. O processador consegue levar ela 100% direto, ou seja, esse gargalinho na placa de vídeo que sobra no processador é muito bacana para ter estabilidade quando abre outros aplicativos, segundo plano, Discord, navegador e tal. A máquina sempre vai ter uma constância, isso é muito legal. E é ela que vamos montar. Esse modelo aqui é o modelo da Galaxy, vem com o modelo Dual Fan e 3 anos de garantia. Isso eu acho muito bacana, uma garantia bem estendida. Placa de vídeo é essa aqui, esse modelinho aqui. Está a placa, uma construção muito bonita, bastante detalhes bonitos. Percebe que ela tem alguns relevos aqui com fibra de carbono e tal, modelinho do Alphan, dissipador bem grande, ocupa 2 baias PCI, tem 8 pinos de alimentação, backplate em alumínio, a placa não possui lacres, porque tu pode fazer manutenção periódica nela. Se não estragar nada, não perde a garantia. Então é uma placa muito bem construída e tem um desempenho fantástico. Ainda nos dias de hoje, essa placa vai durar muito tempo, segurando muitos jogos. Mesmo jogos de alto padrão, ela consegue entregar um desempenho bacana e vai casar muito bem com o conjunto. Por isso, essa placa também para o melhor custo-benefício. Eu montei várias configurações para ver qual entregava o melhor custo-benefício e esse conjunto acabou entregando um desempenho bem bacana. Placa de vídeo separada, vamos para a parte final, fonte de alimentação. Eu fiz um cálculo estimado de consumo desse conjunto aqui. Ficou mais ou menos entre 380 a 400 watts, isso com TDP full, ou seja, o processador com TDP a 100%, já com margem uns 30% para cima por causa do Turbo Boost. Placa de vídeo no talo, tudo no talo, 380 a 400 watts de consumo. Vamos utilizar uma fonte 500 watts. Modelo da Redragon, 80 Plus Bronze, modelo com full range, PFC ativo, tudo certinho, bivolt automático e tal. Essa fonte aqui, ela entrega nas especificações aqui, ó. O motor trabalha ali com 3.3, 5 e 12 volts. Os principais componentes, que são processador e placa de vídeo, trabalham com 12 volts, né? Entra 12 volts nele. E só no 12 volts, essa fonte 500 entrega 480 watts, só no 12 volts. E mais 100 watts no 5 e no 3.3, que deve usar um recurso da placa-mãe, SSD, cooler e tal, usa a linha de 5 volts. Ou seja, tecnicamente é uma 580, porém, ela é uma 80 Plus, ela tem eficiência ali estimada dos 80% dela. Ela consegue entregar tranquilamente, atender o conjunto ali com uma certa folga, todo o conjunto, para suprir a necessidade. Já contabilizei, apesar de não ter na máquina, no cálculo, mais um HD de 1 TB, modelo aí normal de 7200 RPM, eu já contabilizei junto, porque se o cliente for fazer um upgrade, botar mais um, como ela tem só 256 de SSD, se ele quiser botar mais um SSD, mais um HD como secundário, ainda tá dando esse cálculo que eu fiz. Então, a máquina tem esse grau de segurança. Bacana dessas fontes aqui, que eu gosto desses modelos da Redragon, é os cabos dela. O cabeamento dela eu acho bacana, bem bonito o cabeamento dela. O cabeamento dela é um modelo estilo flat, todo pretinho e tal. Ajuda a malhar, montar, fica mais bonito, mais discreto. Não é aquela coisa colorida, feiosa. Então acaba ficando bacana a montagem. Vai atender perfeitamente. Vamos montar num gabinete Redragon Grapple, já conhecido aqui no canal. Eu comprei um lote desse gabinete porque ele consegui um preço muito bom nele, um gabinete muito bom. Então acabei comprando um monte, tô montando um monte dele. Frente de vidro, uma tirinha dela de LED RGB aqui. Baia para 2 HD de Note ou SSD SATA. Placa-mãe ATX cabe aqui dentro, 7 baias, né?
3 cooler na parte frontal, tanto 120 quanto 140. Parte superior, mais 2 cooler, 120 e 140, e um na traseira, apenas 120. Não cabe o ATQ 240 na parte superior, bate na placa-mãe aqui, por causa da altura da placa, bate na placa-mãe, na linha de memória, nos VRM, no distribuidor de VRM, caso tiver, mas cabe na frente 240 caso queiram montar. E fonte na parte inferior e local para mais 2 HDs. Essa será a máquina. Agora o Adriano vai montar pra gente. No final, acompanha o resultado.